Em fevereiro de 1945, com a intensificação do frio cortante nas colinas de Castelnuovo, os soldados brasileiros enfrentaram um desafio que transcendia os limites da tecnologia militar. Os modernos rádios americanos, que antes prometiam comunicação eficaz, haviam se tornado inutilizáveis devido às tempestades. Válvulas superaquecidas e baterias congeladas transformaram o campo de batalha em um silêncio mortal. Contudo, nesse ambiente hostil, a engenhosidade humana emergiu inesperadamente. Um grupo de soldados, armado apenas com determinação e alguns materiais reaproveitados, decidiu construir um rádio de lata que, embora simples, poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Meses antes, a Força Expedicionária Brasileira desembarcara na Itália cheia de esperança e determinação. Com o objetivo de libertar a nação europeia do domínio fascista, os homens carregavam não apenas armas, mas também a responsabilidade por suas famílias e por seu país. Entre eles estava Joaquim, um jovem soldado que se destacava por sua curiosidade e engenhosidade. Desde sua chegada, ele observara a fragilidade dos sistemas de comunicação, mas a completa paralisação durante as nevascas o deixou em alerta máximo. A solidão do campo de batalha começou a pesar sobre ele, e seu sentimento de impotência aumentava a cada falha de equipamento. Uma crise eclodiu quando, numa noite particularmente fria, os rádios oficiais falharam completamente e a única ligação com o resto da unidade desapareceu no ar gélido. Os homens precisavam de um plano. Em meio a conversas sussurradas e crescente frustração, Joaquim teve uma ideia. Com um pouco de fio, uma lata vazia e um pedaço de cabo que encontrou no acampamento, ele começou a trabalhar. A tarefa exigia paciência e um conhecimento rudimentar de eletricidade, mas a necessidade era urgente. Durante horas, os soldados se concentraram, riram e discutiram, enquanto o céu escuro era iluminado apenas pela luz fraca de uma fogueira. O clímax dos acontecimentos ocorreu quando Joaquim finalmente conseguiu fazer seu dispositivo inventado funcionar. A estática do rádio de lata cortou o silêncio como um grito de socorro. Embora a comunicação fosse confusa, os breves sinais e avisos permitiram que as patrulhas mantivessem alguma conexão com o resto da unidade. As mensagens, por mais rudimentares que fossem, foram suficientes para dissuadir ataques surpresa e transformar o desespero em esperança. Os soldados, agora mais unidos do que nunca, encontraram um novo propósito em meio ao caos. Joaquim sentiu uma onda de alívio percorrer o grupo quando eles responderam ao sinal do rádio. Naquele momento, ele percebeu que o que haviam criado era mais do que um simples meio de comunicação. Era um símbolo da vontade humana, da sobrevivência e do poder da ação coletiva. No frio de Castelnuovo, contra todas as probabilidades, eles haviam acendido uma faísca de esperança. A luta estava longe de terminar, mas eles haviam encontrado uma maneira de se manterem unidos na escuridão. Meses antes, quando a Força Expedicionária Brasileira marchou para o interior da Itália, o clima era de esperança e determinação. Era o início de 1944 e o mundo estava envolvido em uma luta constante contra o sombrio domínio do fascismo. Joaquim, com apenas 20 anos, havia notado a resolução inabalável nos olhos de seus camaradas. Os homens que haviam deixado as longas praias de Salvador com ele traziam consigo não apenas sua pátria, mas também seus sonhos. Eles haviam jurado lutar pela liberdade, não apenas para si mesmos, mas também para os povos oprimidos da Europa. Os primeiros meses na Itália foram marcados pela dura realidade da guerra. Joaquim e seus camaradas viviam em constante estado de alerta enquanto tentavam se estabelecer na retaguarda da linha de frente. O frio era cortante e os constantes bombardeios afetavam o psicológico dos soldados.
Joaquim observava a frustração e a solidão crescerem nos rostos de seus amigos. O isolamento da linha de frente muitas vezes o deixava sem fôlego, e a esperança de voltar para casa logo se dissipava a cada dia que passava. Os sistemas de comunicação à sua disposição inicialmente pareceram promissores. Os rádios modernos que haviam recebido dos americanos aparentavam ser maravilhas tecnológicas. Mas quando as primeiras nevascas varreram Castelo Nuovo, a chocante fragilidade desses sistemas tornou-se evidente. Parecia que o frio e a neve não só sufocavam a paisagem, como também cortavam o contato com seus comandantes e as outras tropas. Joaquim sentia a solidão ao seu redor como um manto sufocante, envolvendo-o nas noites frias. Em meio a esse desespero, Joaquim tentava entender o que estava acontecendo ao seu redor. Ele sabia que a tecnologia que possuíam não era a solução para seus problemas. Começou a pensar nas possibilidades que tinha como mecânico e inventor. Em momentos de silêncio, quando o vento assobiava pelas colinas, ele esboçava mentalmente como poderia criar algo útil a partir de materiais simples. Esses pensamentos se tornaram uma fuga da dura realidade da guerra. O ponto de virada ocorreu em uma noite particularmente fria, quando uma nevasca intensa mergulhou a região na escuridão. Os rádios haviam falhado novamente e os homens começavam a se perder em seu desamparo. Joaquim, percebendo a crescente frustração ao seu redor, sabia que precisavam fazer algo. Naquele momento, em meio à escuridão, ele percebeu que não estava sozinho. Seus camaradas o viam como um farol de esperança, alguém capaz de mudar aquela situação desesperadora. Com a coragem que extraiu do apoio de seus camaradas, Joaquim decidiu colocar sua ideia em prática. Ele reuniu materiais, arame, uma lata vazia, qualquer coisa que encontrasse. Enquanto trabalhava, via os rostos de seus amigos ao seu redor, observando atentamente enquanto ele tentava tornar o impossível possível. As conversas entre eles se tornaram uma mistura de esperança e ceticismo. Mas cada momento que passavam juntos os aproximava ainda mais. Joaquim sabia que o caminho à frente era árduo, mas em meio ao frio e à incerteza, começou a acreditar no poder do espírito humano. Não era apenas um rádio que ele estava construindo, era um símbolo de sobrevivência, determinação e do laço inabalável que todos compartilhavam. Naquelas horas sombrias, ele percebeu que, embora a guerra pudesse levar tudo, não poderia levar a esperança que carregavam em seus corações. O clímax dessa luta emocional ocorreu numa noite tempestuosa, quando Joaquim, cercado por seus camaradas, finalmente fez os ajustes finais em seu improvisado rádio de lata. O vento cortante assobiava pelo acampamento, e o frio envolvia os homens como um véu invisível. Contudo, em meio ao silêncio gélido, a energia da coragem pulsava, unindo Joaquim e os demais. A escuridão era permeada por uma sensação de expectativa, e todos no grupo prenderam a respiração enquanto Joaquim puxava o fio e ajustava a lata. Ao conectar o último fio e ligar o rádio, um estalo rápido quebrou o silêncio. Um chiado, seguido por um tom baixo e estático, preencheu o ar. Joaquim sentiu o coração acelerar quando as primeiras notas do rádio ecoaram pelo acampamento. A recepção não era nítida, mas era um sinal de vida. Os homens se inclinaram para a frente e escutaram atentamente. O ruído do rádio, por mais rudimentar que fosse, pareceu dissipar o frio e a escuridão por um instante. "É isso aí! Conseguimos!" exclamou um soldado eufórico, e o som de sua voz ecoou pela noite. Joaquim olhou para os rostos de seus camaradas, iluminados pela esperança e pelo alívio. Lágrimas de alegria brilhavam nos olhos de alguns homens. Não era apenas o rádio que eles estavam ouvindo, era a mensagem de que não estavam sozinhos, de que estavam unidos nessa luta.
As primeiras mensagens transmitidas pelo rádio de lata foram breves e confusas, mas suficientes para acender uma onda de otimismo. Os soldados receberam informações sobre os movimentos inimigos, a localização de outras unidades e os planos de seus próprios comandantes. O que antes era percebido como um isolamento sombrio transformou-se em um espírito de luta compartilhado. Os homens começaram a contar uns aos outros as histórias que ouviam no rádio, e o acampamento, antes silencioso e opressivo, tornou-se um lugar de vida e luz. Joaquim estava no meio daquele grupo animado e sentiu como se tivesse despertado de um sonho. O frio, a solidão e o desespero pareciam ter sido esquecidos por um instante. O som do rádio era mais do que um simples sinal. Era um símbolo da sua inabalável vontade de sobreviver e alcançar o impossível. Mas embora a euforia tomasse conta do acampamento, Joaquim não conseguia deixar de pensar nos desafios que o aguardavam. Mesmo que o rádio amenizasse a sensação de isolamento, a realidade da guerra permanecia implacável. O frio não dava trégua e os perigos ainda espreitavam na escuridão. Por ora, porém, as emoções positivas prevaleciam e os soldados encontravam consolo na camaradagem criada pelo rádio improvisado. Naquele momento de euforia, Joaquim refletiu sobre a importância desse laço. Não estamos sozinhos, somos uma equipe, pensou ele, ouvindo as conversas animadas e as risadas de seus camaradas ao redor. Os homens não eram apenas soldados, eram irmãos de batalha, apoiando-se mutuamente mesmo nos momentos mais difíceis. O rádio de lata que ele construíra com as próprias mãos não era apenas um dispositivo de comunicação, tornara-se o coração da sua unidade. Joaquim sabia que os próximos dias e semanas seriam cruciais. Mas naquela noite, sob o céu estrelado e gélido de Castelo Nuovo, sentiu pela primeira vez em muito tempo uma faísca de esperança. Uma faísca que, se cultivada, poderia significar a diferença entre a sobrevivência e a destruição. Enquanto a euforia do momento ainda persistia, Joaquim começou a refletir. Ouvindo o rádio chiar e as vozes animadas de seus camaradas ao redor, ele percebeu que aquele momento tinha consequências de longo alcance. Estando aqui, entendo que o que criamos não é apenas um rádio improvisado, é uma expressão da nossa determinação, pensou. Essa constatação lhe deu forças renovadas para enfrentar os desafios que estavam por vir. Joaquim olhou para os homens que agora se reuniam em volta do rádio. Seus rostos, antes marcados pela tristeza e frustração, agora brilhavam com esperança. Cada novo sinal sonoro despertava uma onda de emoção que percorria o grupo. Eles não eram mais apenas soldados em uma terra estrangeira. Faziam parte de uma comunidade unida por uma missão comum e um compromisso inabalável de apoiar uns aos outros. A cada dia que passava, o rádio se tornava parte indispensável da rotina deles. Joaquim e seus camaradas se revezavam para receber e transmitir mensagens. A improvisação que haviam desenvolvido em torno do rádio permitia que compartilhassem não apenas informações, mas também mensagens pessoais, histórias de casa e planos para o futuro. Era uma espécie de normalidade que mantinham em meio ao caos da guerra, e essa normalidade lhes dava esperança. Mas à medida que se adaptavam a essa nova realidade, Joaquim começou a refletir sobre os desafios que a guerra trazia. O frio era implacável e as linhas de suprimento instáveis. Ficou claro que o rádio não era a única solução. Também temos que lidar com a realidade física, pensou Joaquim, e começou a organizar seus pensamentos. Ele decidiu conversar com seus camaradas e considerar como poderiam otimizar ainda mais o uso do rádio de lata. Precisamos reunir mais materiais para aumentar o alcance, explicou ele em uma reunião ao redor da fogueira. Se melhorarmos nosso rádio, poderemos não apenas garantir nossa própria segurança, mas também alertar e auxiliar outras unidades.
Os homens se entusiasmaram com a sugestão de Joaquim. A ideia de desenvolver ainda mais o rádio tornou-se um projeto colaborativo que não só lhes deu um propósito, como também fortaleceu seus laços. Eles discutiram ideias, buscaram materiais que pudessem usar e experimentaram diferentes técnicas. Foi um processo criativo que solidificou sua comunidade e diminuiu seus sentimentos de isolamento. Os dias se passaram e os soldados trabalharam incansavelmente em seu novo rádio. Aprenderam uns com os outros, trocaram ideias e conseguiram desenvolver algo notável com os recursos limitados que tinham. O sucesso do rádio tornou-se um símbolo de sua resiliência e fortaleceu sua crença de que podiam trabalhar juntos, mesmo nos momentos mais difíceis. Joaquim sentiu que, por meio desse processo, eles não estavam apenas construindo um rádio, mas também forjando uma conexão que transcendia a guerra. Somos mais do que apenas soldados, pensou ele. Somos uma família que se apoia mutuamente nos momentos mais difíceis. A cada passo que davam, a convicção de Joaquim se fortalecia. Mesmo na mais profunda escuridão, sempre existe uma faísca de esperança. O que começara como uma simples ideia transformara-se numa fonte de inspiração que os ajudara a suportar o frio e os horrores da guerra. Naquele momento de reflexão, Joaquim estava convencido de que o conflito armado os havia moldado não apenas como soldados, mas também como seres humanos. Os dias que se seguiram à primeira comunicação bem-sucedida, através do rádio de lata, foram marcados por um otimismo renovado. Joaquim e seus camaradas haviam consolidado sua união, e a capacidade de trocar informações elevou significativamente seu moral. O rádio tornou-se um símbolo de sua resiliência e engenhosidade. Certa noite, enquanto estavam sentados ao redor da fogueira, Joaquim decidiu entrar em contato com uma unidade vizinha. Deveríamos tentar obter informações sobre a situação na frente de batalha, sugeriu. Os homens se entusiasmaram com a ideia e se prepararam para a tarefa. Joaquim assumiu a responsabilidade de operar o rádio. Depois de configurar tudo corretamente, apertou o botão e escutou atentamente. De repente, uma voz rompeu a estática do rádio. Era outra unidade estacionada nas proximidades. "Aqui é Joaquim, da Força Expedicionária Brasileira", gritou ele no microfone. A resposta veio rapidamente. "Aqui é o soldado Müller, da 3ª Companhia. Temos informações sobre movimentações inimigas nas proximidades." Joaquim e seus camaradas ouviram atentamente enquanto Müller relatava detalhes vitais sobre a localização das tropas inimigas. Essa informação era crucial para fortalecer sua posição. Após expressarem sua gratidão, Joaquim e seus soldados sentiram uma enorme sensação de triunfo. Eles haviam provado que seu rádio de lata não era apenas um meio de comunicação, mas também um elo vital em tempos de incerteza. Os dias seguintes foram marcados por sessões regulares de comunicação, durante as quais Joaquim tentou estabelecer contato com outras unidades. Essas conversas não só forneceram uma importante fonte de informação, como também fortaleceram a coesão entre os soldados. O moral no acampamento melhorou visivelmente. Enquanto aguardavam notícias, os homens começaram a compartilhar suas histórias. Relatos sobre suas famílias e esperanças para o futuro preenchiam as noites frias. Esses momentos criavam uma sensação de normalidade que muitas vezes se perdia na dura realidade da guerra. Certa noite, enquanto Joaquim trabalhava no rádio, percebeu que os homens ao seu redor estavam imersos em pensamentos. "Lembrem-se, não se trata apenas de informação", disse ele. "Trata-se de estarmos presentes uns para os outros." Os homens assentiram, e Joaquim soube que eles eram mais do que soldados. Eram uma comunidade que se apoiava mutuamente nos momentos mais difíceis. O rádio de lata não era apenas um dispositivo de comunicação.
Era um símbolo de seu espírito inabalável e da capacidade humana de se unir em tempos de necessidade. Enquanto a fogueira tremeluzia e o rádio emitia uma leve estática, Joaquim percebeu que eles não estavam lutando apenas pela vitória, mas também pela esperança e pela humanidade, que podiam perdurar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Enquanto os soldados se adaptavam à nova rotina, os desafios começaram a aumentar. O frio era implacável e as condições no acampamento tornavam-se cada vez mais difíceis. Embora o rádio improvisado proporcionasse alguma comunicação com o mundo exterior, os problemas logísticos persistiam. As linhas de abastecimento eram instáveis e os alimentos e medicamentos estavam cada vez mais escassos. Certa noite, enquanto Joaquim estava sentado junto à fogueira, ouvindo as notícias da frente de batalha, percebeu que o clima entre seus camaradas começava a azedar. O frio constante, somado à incerteza sobre os próximos passos, estava causando tensão. Alguns homens começavam a duvidar da utilidade do rádio improvisado. De que adianta tudo isso se logo não teremos mais nada para comer? Murmurou um soldado, com o rosto marcado pela preocupação. Joaquim sentiu-se magoado com as palavras do homem. Sabia que a situação era grave, mas recusava-se a perder a esperança. Temos de nos concentrar no que podemos controlar, respondeu, tentando motivar o grupo. O rádio nos conectou e também nos ajudará a obter informações sobre suprimentos e a localização das nossas tropas. Mas, no fundo, pressentia que os medos e as frustrações dos homens não podiam ser ignorados. Nos dias seguintes, o frio tornou-se insuportável. As temperaturas continuaram a cair e o frio parecia penetrar nas roupas e atingir a pele. Joaquim e seus camaradas aproveitavam todas as oportunidades para se aquecer, mas o frio constante e as escassas rações afetavam o moral. Discussões diárias sobre o futuro da unidade geravam tensões que culminavam em acaloradas discussões. Certa noite, enquanto Joaquim tentava ajustar o rádio, ouviu um grupo de soldados discutindo sobre suprimentos de comida. Há rumores de que seremos mandados para casa em breve, disse um deles, e os outros começaram a murmurar. A incerteza sobre o futuro gerou uma mistura de esperança e medo. Joaquim sentiu a pressão de unir o grupo e manter o moral elevado. Precisamos nos concentrar no que podemos fazer para melhorar nossa situação, disse ele ao grupo. Se reunirmos informações, podemos determinar onde conseguir suprimentos. Sua voz tremia um pouco, mas ele tentou transmitir confiança. Alguns homens assentiram, mas outros permaneceram céticos. A realidade da guerra era cruel, e Joaquim sabia que a situação deles não seria fácil. Enquanto sintonizava o rádio e tentava contatar outra unidade, percebeu que eles não estavam lutando apenas contra as tropas inimigas, mas também contra o frio, a solidão e o desespero que ameaçavam dominá-los. Assim que o ruído do rádio diminuiu e ele conseguiu estabelecer uma conexão, Joaquim refletiu sobre a importância da comunicação. Cada contato, cada mensagem que conseguiam receber era crucial para a sobrevivência deles. Não era apenas um meio de obter informações, mas também uma forma de manter a esperança viva. No dia seguinte, Joaquim e seus companheiros saíram em busca de materiais para aprimorar ainda mais o rádio. Encontraram cabos antigos e peças de sucata, e trabalharam juntos para expandir suas capacidades de comunicação. Esses esforços conjuntos fortaleceram ainda mais o vínculo entre eles. Não estamos lutando apenas pela nossa sobrevivência, mas também uns pelos outros, disse Joaquim olhando para os rostos determinados de seus companheiros. Juntos, podemos superar qualquer coisa. Naquele momento, ele percebeu que, embora os desafios fossem grandes, a força de seu espírito e a união do grupo poderiam levá-los através da escuridão.
Os dias se arrastavam e o frio se tornava insuportável. Joaquim e seus camaradas lutavam não apenas contra as tropas inimigas, mas também contra o ambiente implacável. O rádio de lata, outrora um símbolo de esperança, tornou-se sua tábua de salvação, fornecendo-lhes informações. Mas a falta de comida e a incerteza quanto ao futuro corroíam o moral das tropas. Certa tarde, enquanto Joaquim trabalhava no rádio, recebeu uma mensagem inesperada. Havia sido estabelecido contato com outra unidade e o soldado do outro lado da linha informou novas rotas de suprimentos. Temos informações de que o apoio está a caminho. Aguente firme. Essa mensagem acendeu uma chama de esperança no coração de Joaquim e ele decidiu compartilhar imediatamente a notícia com seus camaradas. Quando anunciou a boa notícia, os rostos de seus amigos se iluminaram. "Há esperança, o apoio está a caminho", exclamou. Essas palavras trouxeram alívio e fortaleceram ainda mais os laços dentro do grupo. Mas Joaquim sabia que essa esperança também trazia responsabilidade. Eles precisavam trabalhar juntos com mais determinação para manter sua posição. Nos dias seguintes, os soldados vivenciaram uma constante montanha-russa de emoções. Enquanto aguardavam suprimentos, o frio tornou-se insuportável e as rações voltaram a ser limitadas. Os homens estavam famintos e frustrados, e as conversas ao redor da fogueira eram frequentemente permeadas de preocupação. Joaquim tentava manter o grupo unido. "Lembrem-se, estamos lutando pela nossa liberdade e uns pelos outros." Com o passar dos dias e a falta de suprimentos, as dúvidas aumentaram. "E se formos esquecidos?", murmurou um soldado apreensivo. Joaquim viu a preocupação nos olhos de seus camaradas e soube que precisava fazer algo. "Precisamos continuar enviando e recebendo mensagens. Talvez consigamos contatar outras unidades", disse ele resolutamente. Juntos, eles trabalharam para aprimorar o rádio de lata e aumentar seu alcance. Reuniram materiais e otimizaram o aparelho. Esses esforços forjaram um forte laço entre os homens e lhes deram a sensação de estarem lutando ativamente contra os desafios que viriam. Finalmente, durante uma noite tempestuosa, Joaquim conseguiu estabelecer contato com outra unidade. "Aqui é Joaquim, da 2ª Companhia. Alguma notícia sobre nossos suprimentos?", perguntou. A resposta foi animadora. "Estamos com dificuldades, mas estamos fazendo o nosso melhor. Aguente firme." Apesar das dificuldades, Joaquim sentiu um vislumbre de esperança. Eles não haviam sido esquecidos e as outras unidades também lutavam contra as adversidades. Essa conexão deu a Joaquim e seus camaradas a força para perseverar. Na manhã seguinte, quando o sol rompeu a névoa gelada, os homens se reuniram ao redor da fogueira. Joaquim falou com voz firme: "Permanecemos unidos, aconteça o que acontecer. Nossa força reside em nossa comunidade e não desistiremos." Os soldados assentiram, e em seus olhos um novo fogo pôde ser visto. O fogo da sobrevivência e do indomável espírito humano. Joaquim percebeu que as batalhas não se travavam apenas no campo de batalha, mas também em seus corações. A conexão entre eles e a determinação de não desistir os ajudaram a superar a escuridão. Em meio ao frio e à incerteza, eles sabiam que não estavam sozinhos.